José era o filho preferido de Jacó, também conhecido como Israel. Ele tinha muitos irmãos, mas seu pai o amava de maneira especial e, para demonstrar esse carinho, lhe deu uma túnica colorida, algo raro e precioso na época. Esse favoritismo causava ciúmes entre os irmãos. Eles se sentiam deixados de lado e ficavam chateados com o tratamento especial de José. José começou a ter sonhos estranhos que pareciam prever o futuro. Em um desses sonhos, ele via feixes de trigo que representavam seus irmãos se curvando diante de seu feixe, como se ele fosse alguém muito importante. Ele compartilhou esses sonhos com sua família, e isso irritou ainda mais seus irmãos, que pensavam que José estava tentando se mostrar superior a eles. Certo dia, os irmãos de José viram a oportunidade de se livrar dele. Quando estavam longe de casa, decidiram vendê-lo como escravo para comerciantes que estavam indo para o Egito. Eles tiraram a túnica colorida de José e a mergulharam no sangue de um animal, levando-a de volta ao pai e dizendo que José havia sido morto por um animal selvagem. Jacó ficou arrasado, acreditando que tinha perdido seu filho preferido para sempre. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial importante do faraó. Mesmo como escravo, José era dedicado e trabalhador, e logo ganhou a confiança de Potifar, que o colocou como responsável por sua casa e todos os seus bens. Mas a esposa de Potifar tentou convencer José a fazer algo errado, e ele se recusou. Irritada, ela mentiu para Potifar, dizendo que José havia tentado atacá-la. Com isso, José foi preso injustamente. Mesmo na prisão, José continuava a confiar em Deus e a manter uma atitude positiva. Ele acabou se tornando o responsável pelos outros prisioneiros e ajudava a todos. Foi na prisão que José conheceu dois empregados do faraó, o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos estranhos e pediram ajuda a José para interpretá-los. Com a ajuda de Deus, José explicou o significado dos sonhos. Ele pediu ao copeiro que, quando fosse liberto, lembrasse dele e o ajudasse a sair da prisão. Após alguns anos, o faraó começou a ter sonhos perturbadores. Ele sonhava com 7 vacas gordas e 7 vacas magras e não entendia o que isso significava. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e o recomendou ao faraó como alguém capaz de interpretar sonhos. Com a orientação de Deus, José explicou ao faraó que os sonhos significavam que haveria 7 anos de fartura no Egito, seguidos por 7 anos de fome. Ele sugeriu que o faraó guardasse alimentos durante os anos de fartura para que o povo não passasse fome nos anos difíceis. O faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que o nomeou governador de todo o Egito, o segundo em comando após o próprio faraó. Quando a fome atingiu outras regiões, inclusive a terra onde morava a família de José, os irmãos dele foram ao Egito comprar alimentos. Eles não reconheceram José, mas ele os reconheceu e decidiu testar se haviam mudado. Após algumas provas, José viu que seus irmãos estavam arrependidos por terem o vendido. Em um momento emocionante, ele revelou sua verdadeira identidade. Os irmãos ficaram assustados, mas José os tranquilizou, dizendo que Deus havia transformado todo o sofrimento em um plano para salvar muitas vidas. José perdoou seus irmãos e pediu que trouxessem seu pai Jacó e toda a família para o Egito, onde viveriam em paz e com fartura. Jacó ficou muito feliz ao reencontrar seu filho amado e a família se reuniu novamente. José continuou a governar o Egito com sabedoria e fé em Deus, e viveu em paz com sua família até o fim de sua vida. A história de José nos ensina sobre a importância do perdão, da paciência e da fé, mesmo em meio às dificuldades. José superou muitos desafios, mas sempre manteve sua confiança em Deus e sua bondade em relação aos outros, inclusive aqueles que o machucaram. A jornada de José é um exemplo poderoso de como confiar em algo maior pode nos ajudar a enfrentar e superar os momentos mais difíceis.